Olá, companheiros. Começando mais uma coluna ao vivo aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde. Mas começando esse programa, né? O primeiro programa da tarde aqui, de todas as tardes, de segunda a sexta, aqui na Causa Operária TV. Se inscreva aí no nosso canal, contribua, compartilhe, nos ajude a fortalecer esse canal revolucionário e independente. Bom, hoje eu queria falar um pouco mais sobre a greve dos Correios que teve fim ontem em todo o país. E destacar especificamente o papel que o Poder Judiciário desempenhou novamente, atacando aí os direitos dos trabalhadores. Antes de chegar nesse ponto, é preciso dar uma breve contextualizada aqui no problema, né? A greve dos Correios iniciou durou cerca de 35 dias e um dos problemas da greve foi justamente, já se iniciou com o próprio judiciário. A empresa, ela procurou apresentar um acordo coletivo de trabalho eliminando quase todos os direitos dos trabalhadores. Mas esse ano não deveria haver campanha salarial, não deveria haver acordo coletivo, porque o acordo coletivo do ano passado era um acordo que valeria por 2 anos. E, portanto, tudo que foi previsto no acordo do ano passado deveria prevalecer ainda esse ano, né? A empresa, para poder extinguir todos esses direitos aí da categoria, ela impôs um novo acordo coletivo e essa imposição da empresa, ela contou com a ajuda, com o aval do judiciário, incluindo aí, em determinado momento, do próprio STF, do ministro Toffoli. Quer dizer, já nesse momento já se nota que o judiciário estava agindo contra a lei a favor dos patrões. Bom, a greve se desenvolveu e foi muito forte, né? Os patrões, né, a direção da empresa, o governo Bolsonaro, decididos aí a privatizar a empresa, notaram que a força da greve poderia colocar em risco os seus planos para atacar os direitos dos trabalhadores e privatizar a empresa. Então, eles contaram novamente com o judiciário. Eu participo de greves nos Correios já há bastante tempo e tem sido muito comum que a greve, quando a empresa se dá conta de que a greve não vai ceder, de que os trabalhadores não irão ceder, né, nos ataques que eles estão sofrendo, a greve vai parar no Tribunal Superior do Trabalho, no TST. E o Tribunal Superior do Trabalho, ele é pintado aí pela burguesia, pelos patrões, pela imprensa capitalista, como a última palavra em relação à greve. Então, quer dizer, o tribunal ele teria aí um valor, uma espécie de neutralidade em relação ao conflito que se dá entre os patrões e os trabalhadores. E toda decisão do tribunal, como ele é o ser superior, ele é o Deus neutro da sabedoria, da Constituição, etc. e tal, toda e qualquer decisão do tribunal deve ser respeitada, né? Isso daí, logicamente, é uma ideologia totalmente falsa, mentirosa, que foi criada justamente para enganar o trabalhador. Na realidade, o tribunal ele é mais um instrumento dos patrões para atacar os trabalhadores. E, justamente, ele é pintado desse jeito para que ele sirva como um instrumento diferenciado, para que os patrões possam apresentar o tribunal como sendo neutro e tudo mais, para que a partir dali eles ataquem os direitos dos trabalhadores, aparecendo não como tendo sido os patrões que atacaram, mas como uma coisa à parte dos patrões, que seriam os tribunais. Tudo isso é uma grande farsa, uma grande mentira, né? Os tribunais, eles seguem os interesses daqueles que os colocaram ali dentro. Os juízes são, nesse sentido, paus mandados dos capitalistas, da burguesia que domina o Estado capitalista, né? E, portanto, esses juízes que se apresentam ali nos tribunais com aquela toga, todo pomposo, recebendo aí
o teto salarial, né, do funcionalismo público brasileiro, né? Eles estão ali, né, naquele palácio ali, que é o TST, prontos para esmagar o direito dos trabalhadores, né, prontos para atender todas as necessidades, todos os interesses dos patrões. E nesse caso específico da greve dos Correios, né, ainda há uma coisa mais grave, que é a privatização da empresa, né? O TST agiu de comum acordo com o governo Bolsonaro para atacar os direitos dos trabalhadores dos Correios e assim privatizar a empresa, facilitar o caminho para a privatização da empresa. Bom, se isso não basta, né, para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o papel do TST e dos tribunais, né, uma coisa que sempre me deixou muito impressionado foi que sindicalistas, né, setores da esquerda pequeno-burguesa, até mesmo advogados aí ligados às organizações populares, aos sindicatos e à esquerda, não conseguem se livrar dessa mentira, dessa falsificação, dessa ilusão que os patrões plantaram em relação ao TST, né? E isso daí facilita a manobra e ajuda os patrões, né, a usarem os tribunais, porque na medida em que os sindicalistas, né, e a esquerda digamos assim, acreditam e assinam embaixo das decisões do TST, isso daí facilita o serviço, né? Eles impulsionam essas ilusões nos tribunais, quando na verdade, né, para qualquer pessoa que tem um mínimo de experiência na luta popular, sabe que os tribunais estão sempre contra os trabalhadores e que portanto, desde o início de uma greve, por exemplo, os tribunais deveriam ser alvo aí de ataques duros por parte dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores, já preparando o terreno para esse embate final, digamos assim. Bom, mas se isso não bastasse, né, se isso tudo que eu falei não bastasse para acabar com as ilusões aí nos tribunais, nós ainda tivemos o resultado da greve em si. Primeiro que o TST praticamente aceitou todos os absurdos que a empresa quis impor contra os trabalhadores. Um trabalhador vai perder direitos políticos essenciais de sua organização sindical, vai perder direitos sociais e direitos econômicos. Tudo isso conquistado aí pela luta dos trabalhadores. O tribunal ainda mandou que os trabalhadores em greve fossem obrigados a pagar esses dias parados. Quer dizer, um ataque direto ao direito de greve do trabalhador. Porque se o trabalhador tem direito de greve, ele não tem que pagar nada. Ele estava apenas exercendo o direito dele. E por fim ainda inventaram lá um reajuste de 2,5%, 2% e pouco, para poder mostrar na imprensa golpista que houve um certo acordo, um reajuste, aprovou um reajuste, que portanto a greve não faz mais sentido, deve-se abortar a greve, né? Quer dizer, um jogo de cena para facilitar aí o golpe contra a greve. Bom, de tudo isso nós devemos tirar uma lição importantíssima demais dessa greve. Não só dos trabalhadores dos Correios, mas todas as categorias, todos os trabalhadores. É preciso passar por cima dos tribunais. Os tribunais devem ser encarados como um instrumento dos patrões, e do mesmo jeito que uma greve enfrenta os patrões, enfrenta os chefes nos setores, etc. e tal, tem que enfrentar os tribunais, porque eles são, na verdade, nada mais, nada menos do que representantes dos patrões. Eles agem, né, para atacar os trabalhadores como verdadeiros capangas de luxo dos patrões. Essa é uma conclusão necessária da greve e, a partir dessa conclusão, também nós devemos criticar aqui a ação dos sindicalistas, da burocracia sindical, que aceitou essa imposição dos juízes e que, portanto, nós teremos aí como resultado para a categoria dos Correios um verdadeiro desastre, porque a privatização vem aí, a privatização significa demissões, né? E para privatizar, como eu falei, eles atacaram direitos básicos dos trabalhadores.
Bom, mais balanço da greve dos Correios a gente vai apresentar em toda a nossa imprensa. Eu vou ficando por aqui, mas essa coluna fica agora com o Panorama Brasil, com notícias aí de todas as regiões do país. Muito boa tarde e até mais.